A sociedade europeia do século XIX tratou de recolocar a questão do crime. Fruto de revoluções, não pode mais encará-lo como ofensa à autoridade encarnada no rei, uma vez destruído seu corpo divino, e algumas vezes também o terreno. Parteira do futuro, da redenção iluminada, nada lhe é mais incômodo do que defrontar-se com o vacilo na inquestionavelmente positiva marcha do progresso. O lugar do crime é o lugar do sombrio, do enevoado, quase uma incógnita diante dos avanços morais e materiais da civilização. Como recuperar suas circunstâncias, o seu breve passado, identificar o seu autor? A era vitoriana, iniciada em 1837 e encerrada pelo falecimento da monarca que lhe deu nome em 1901, assiste à emergência de uma nova figura ordenadora, de alguém que é capaz de reconstruir racionalmente esses acontecimentos a partir dos tênues vestígios que deixam, o detetive urbano. Embora o Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle seja um personagem literário, seus contemporâneos consideravam que um homem assim não era fantasioso, a ponto de mandar cartas pedindo seu auxílio ao famoso endereço da 221B em Baker Street. Ainda que não faltem narrativas em que o detetive se desloca ao meio rural para desvendar tramas em antigas propriedades aristocráticas, qual seria o retrato da urbe, o cenário no qual ele preferencialmente se desloca? A Inglaterra de então tem nas grandes cidades um símbolo de crescimento e progresso. Quando a rainha Vitória assumiu o trono, além de Londres, apenas 5 cidades possuíam mais de 100 mil habitantes, mas em 1891 estas já eram 23. A população de Londres, propriamente, foi de 1,87 a 4,23 milhões neste mesmo período. Sob o impulso da industrialização, dos modernos meios de transporte e do comércio, o Império estendeu seus domínios e o poderio colonial britânico espalhou-se pelo mundo de tal forma que era recorrente celebrar o fato de que nele o sol nunca se punha. Londres consolidou-se como a grande cidade mundial, uma verdadeira Babilônia moderna, na qual gente de todas as partes do mundo entrava e saía, principalmente por suas docas e estações ferroviárias. Mergulhada no nevoeiro, povoada por uma multidão de anônimos que trafega pelos labirintos das ruas, a cidade podia ser amedrontadora. As estatísticas gerais sobre criminalidade permitem estimar seu declínio ao longo da era vitoriana, mas é preciso ter cuidado com os números, pois muitos crimes não eram relatados, especialmente pelos setores mais pobres da comunidade que não confiavam na Polícia Metropolitana, instituída a partir de 1829 sob a batuta da Scotland Yard. Sua eficiência, a princípio, também é posta em xeque por relatos de que vários desses policiais eram dispensados rapidamente ao serem apanhados bêbados em serviço. Eventualmente havia percepção de que os crimes aumentavam, especialmente devido a ocorrências nas ruas, desde pequenos furtos e assaltos à mão armadas e assassinatos violentos, sendo os crimes sangrentos os que mais vendiam jornais. A imprensa também noticiava bastante os escândalos financeiros e fraudes, perpetrados por homens de negócio invariavelmente apresentados como exceções à regra. Ao longo do século XIX, os vitorianos interpretaram o crime de diversas formas. Um desvio moral que costumava se manifestar nas camadas mais baixas da sociedade, um mal com raízes sociais, ou uma sequela de fundo biológico ou comportamental na esteira do discurso científico produzido em campos de estudo emergentes como a psiquiatria ou a antropologia. Desvendar o crime, expressão da complexidade opaca da vida urbana, é descobrir as causas únicas, isolando seu agente e sua técnica, como sugere a análise de Raymond Williams. Sim, é na técnica que reside o estudo da verdade da fala do detetive. Num texto que já se tornou referência para os historiadores, Carlo Ginzburg estabelece uma aproximação dos métodos do crítico de arte Giovanni Morelli, do Holmes de Conan Doyle e do fundador da psicanálise, Sigmund Freud. Nos três, as análises de seus objetos se baseavam na observação cuidadosa de indícios quase imperceptíveis. Ao explicar a analogia, ele aponta para o diagnóstico médico, capaz de identificar doenças pela observação de sintomas invisíveis aos olhos do leigo. Através deles, Holmes é capaz de trazer à tona a solução dos casos. Há relatos de Doyle que indicam o desdobramento da dupla de personagens Holmes-Watson a partir de um de seus professores de medicina, John Bell. O próprio detetive é dotado de habilidades diretamente relacionadas ao campo da medicina, como conhecimentos de química e fisiologia,
Na aventura de estreia de Sherlock Holmes, no Estudo em Vermelho, publicado em 1887, ele e o Watson se conhecem exatamente quando o detetive fazia experiências químicas para obter uma reação que formasse um precipitado na presença de hemoglobina. Watson, ao mesmo tempo um representante da ciência médica e uma espécie de alter ego do escritor, ao narrar as peripécias de Holmes, invariavelmente surpreende-se com seus incríveis poderes de dedução. Em que consiste a sua ciência da dedução? Na atenta leitura dos indícios mais ínfimos, na cuidadosa apreciação dos pormenores. Em A Caixa de Papelão, Holmes realiza várias façanhas, como acompanhar o pensamento de Watson apenas observando seus movimentos, as mudanças das feições de seu rosto e do seu olhar. Depois resolve o intricado crime a partir de uma caixa de papelão que recebera e que continha 2 orelhas. Examina o barbante, identificando um nó de marinheiro, e o liga a uma das orelhas que era furada, coisa comum entre marujos. Em contos como A Caixa de Papelão ou A Face Amarela, o problema que se coloca é justamente o estabelecimento da identidade. Trata-se de afirmar os poderes da dedução e os conhecimentos da nascente ciência criminalística na leitura do corpo do criminoso. Ronald Thomas, no ensaio A Digital do Estrangeiro, aponta oportunamente que a ficção detetivesca articula-se com crescente literatura sobre criminologia lançada no início da década de 90 do século XIX, como a importante obra de antropologia criminal de Havelock Ellis, O Criminoso, e o livro que Francis Galton descreveu seu método, Impressões Digitais. As habilidades dedutivas de Holmes são a do enxadrista, delineando mentalmente uma série de possibilidades para então, de posse das evidências disponíveis, avançar para explicações mais detalhadas, movimentos mais precisos. Estudioso, consulta periódicos especializados e arquivos de centenas de casos que repassa mentalmente. Assim como um lance muda toda a estratégia de um jogo, uma nova pista indica caminhos não trilhados, redefinindo o quadro de possibilidades. Holmes pensa e interpreta, principalmente tocando violino, articulando os vestígios fragmentados para responder os problemas, mas é também um grande observador. Várias são as ocasiões em que sua capacidade de esquadrinhar a realidade é exaltada. Em o caso de identidade, queixa-se com Watson. Nunca poderei fazê-lo se dar conta da importância das mangas, da sugestividade da unha do polegar e das grandes questões que podem depender do laço das botas. Para Holmes, o verdadeiro prazer não está em prender o culpado, mas em desvendar o crime, tanto que ele inevitavelmente se preocupa em checar com os próprios criminosos a cuidade de sua explicação. Ele raramente prende alguém pessoalmente, e muitas vezes deixa escapar o criminoso propositadamente ao considerar as suas razões legítimas. Em Abbey Grange, por exemplo, após um teste que determina a justeza das intenções do Capitão Crocker, que mata o marido agressor de sua amada, ele se autoproclama juiz e absolve o marinheiro. Talvez por isso ele não faça qualquer condenação moralista do submundo. Pelo contrário, circula livremente nele, mantendo inclusive uma rede de informantes. Ele mesmo não hesita em cometer delitos. Invade casas, mente, forja documentos, usa identidades falsas, disfarça-se de mendigo. Para capturar a presa, imita, como os bons caçadores fazem. Para derrotar o transgressor, transgride. Essa ambiguidade o habilita a percorrer Londres entre os mundos em que se divide, entre a cidade da pujança econômica e da pobreza extrema, entre a metrópole imperial e as vielas imundas, entre trevas e luzes. Espera-se que ele revele os mistérios, penetre na escuridão que ainda habita a metrópole, a despeito das conquistas da iluminação artificial. A cidade moderna se assenta numa uniformidade da ordem antinatural, nas palavras de Raymond Williams. A presença da indústria alterou seu espaço, sua temperatura, seu ambiente sonoro, sua luminosidade e seu ar. As moradias de trabalhadores se espremiam entre fábricas, galpões e pátios ferroviários. A ferrovia levava ao seu coração o ruído e a imundície. As deficiências no saneamento, especialmente na primeira metade do século, facilitavam as epidemias. A cólera assolou Londres entre 1848 e 1853. As condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Além do trabalho extenuante, ditado pelo ritmo da máquina num ambiente salubre, os operários, inclusive mulheres e crianças, tinham que conviver com a ameaça dos acidentes. A percepção da grande pobreza como contraface da riqueza na urbe moderna foi ressaltada por políticos, escritores e estudiosos.
Benjamin Disraeli diria em sua novela Sibyl que os ingleses estavam literalmente divididos em duas nações. Ela foi publicada no mesmo ano, 1845, do clássico estudo de Engels sobre as condições da classe trabalhadora na Inglaterra. Na própria Londres, essa divisão se evidencia no contraste entre o pobre East End e o abastado West End, separados muito mais pelo privilégio que pela distância. Segundo o líder trabalhista Will Crookes, citado pelo historiador Asa Briggs, o mesmo sol que nunca se punha no Império jamais se erguia nos becos escuros do East End. A imagem mais ameaçadora do monstro urbano, tanto para burgueses, aristocratas, artistas ou cientistas, evidentemente por diferentes razões, era da multidão. A democratização e o aumento populacional inspiravam o temor das massas, sempre apelidadas pejorativamente como turba, ralé, gentalha. Ao mesmo tempo em que se despertava a repulsa, esse lado escuro da cidade era visitado por setores de classes médias e altas, como filantropos, missionários religiosos, pesquisadores e escritores, bem como os que simplesmente procuravam guarida para uma diversidade de atividades ilícitas, evitando o dedo acusador da rígida moral vitoriana. As áreas depauperadas, com seus cortiços e pardieiros, eram desconhecidas ou pejorativamente comparadas por parte dos intelectuais e membros da elite aos continentes inóspitos, e seus habitantes, as condenadas classes perigosas compostas por bêbados, desordeiros, pedintes e prostitutas, eram associados aos selvagens da Polinésia ou da África Negra. Não é casual a aproximação que traça Edward Said entre o Holmes de Doyle e o Coronel Creighton do King de Kipling. Em ambos, o estilo de atuação pouco ortodoxo justifica-se ante os desafios impostos, seja pelo domínio colonial, seja pelo deslindamento dos crimes. O saber faz poder nesse sujeito que atravessa, que se desloca imbuído da autoridade para criar ordem, desvendar os mistérios, mapear o corpo do outro, esse desconhecido que ameaça. O criminoso nato, segundo o então influente conceito de Cesare Lombroso, seria marcado por uma série de anomalias atávicas que determinavam seu comportamento selvagem, aproximando-o dos animais e dos povos primitivos. O crânio e fisionomia revelam características animalescas, fronte deprimida, maxilares volumosos como dos macacos, narizes aquilinos, orelhas de abano, caninos desenvolvidos. Seu conteúdo racista é perceptível. Os criminosos têm cabelos pretos e anelados, pele morena e por aí vai. Em 1895, o mesmo Lombroso, em parceria com o professor Guilherme Ferreiro, publica A Mulher Criminosa e a Prostituta, a fim de tratar a delinquência feminina à luz de suas teorias. Para ele, o evolucionismo indica que a fêmea, dominante nas espécies inferiores, torna-se inferior nas espécies mais avançadas, como no caso dos seres humanos. As principais evidências dessa inferioridade seriam sua sensibilidade e atividade intelectual atenuadas. O tipo criminaloide aparece diretamente vinculado à prostituta. O requinte de crueldade da assassina era um resquício do atavismo selvagem. A voracidade sexual remetia à poligamia tribal. A agressividade relacionada ao sexo provoca vários crimes sexuais, dos quais o mais famoso, sem dúvida, foi o retalhamento de prostitutas londrinas por alguém que ficou denominado como Jack, o estripador. Em Doyle, os crimes cometidos por mulheres expressam claramente a percepção vitoriana dominante sobre o gênero feminino. Em A Caixa de Papelão, Sarah, uma das 3 irmãs Cushing, mesmo não sendo assassina, é a culpada. Assedia o marido da irmã Mary e, por não ser correspondida, volta-lhe um ódio terrível que a leva a tramar contra o casamento, levando a irmã a tornar-se adúltera e acabar assassinada junto com o amante pelo marido. Enquanto o cálculo e a premeditação são qualidades atribuídas aos criminosos homens, com efeito, o maior rival de Holmes, o Napoleão do crime, Moriarty, era professor de matemática. O crime feminino é associado ao impulso, à histeria. As mulheres são retratadas muitas vezes tendo ataques nervosos de riso. A ideia da susceptibilidade da mulher a coloca no centro de uma série de crimes como a cúmplice que seduz e atrai a vítima. No conto O Ritual Musgrave, a criada, vítima de sedução oportunista do mordomo, acaba por assassiná-lo.
Em Charles Augustus Milverton, outro conto, o criminoso é um chantagista que ameaça a reputação das mulheres com cartas comprometedoras. Através de um disfarce, uma das mulheres que teve o casamento arruinado o encontra e se vinga. Sob o olhar de Holmes, que nada faz porque, como explica depois ao inspetor Lestrade, quando a lei falha, justifica-se a vingança privada. A punição ao chantagista é o restabelecimento da ordem social e moral, a qual o detetive assegura queimando todas as cartas que havia no cofre. A separação entre a esfera pública e a privada era um valor caro aos vitorianos, bem como, de resto, as hierarquias de classe, gênero e raça que organizavam a vida social do Império Britânico. O romance policial, na emblemática figura de Sherlock Holmes, representa a reconfortante crença de que a ciência e a razão poderiam restituir a ordem ameaçada pelos criminosos em suas diversas encarnações.